novidade do Espírito de Deus, aleluia, nessa noite. E para mim, aleluia, é uma alegria imensa, irmão. Aleluia, ser, aleluia, o transmissor, aleluia, da palavra de Deus. Aleluia, ser, aleluia, o canal de Deus para a vida dos irmãos. Aleluia, se eu não me engano, a missionária me disse que é o fechamento, aleluia, o último dia, aleluia, dessa campanha. Aleluia, talvez você não pôde participar, aleluia, de todos os dias, aleluia, deste projeto e propósito, aleluia, mas a Bíblia diz, irmãos, que alguns trabalhadores, aleluia, eles começaram a trabalhar. Uns começaram, aleluia, logo ao princípio do dia, louvado seja Deus, e outros, aleluia, vieram, aleluia, na parte da tarde, outros vieram, aleluia, quase no final. E a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, ele nos conta essa parábola e diz, aleluia, que todos receberam a mesma porção, aleluia, não importa, aleluia, o começo, ou meio, ou final. A Bíblia diz, aleluia, em Provérbios, que bom é o final das coisas do que o começo delas. Então nós estamos hoje, aleluia, no fechamento, e eu acredito que o Senhor, aleluia, ele já desceu com chave de ouro, aleluia, nessa noite para te entregar, aleluia, aquilo que você tem buscado da parte de Deus. Eu acredito que nessa noite, aleluia, o Senhor, aleluia, ele abriu o céu, aleluia, e recebeu o teu louvor e a tua adoração, aleluia, nessa noite, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, aleluia, eu quero em respeito, aleluia, a quem, aleluia, está na frente deste trabalho, eu quero ler, aleluia, o texto áureo dessa campanha, em Abacuque, capítulo 3, versículo 18, aleluia, mas o Senhor me colocou, aleluia, um outro texto, aleluia, que fala, aleluia, um pouco, aleluia, ouvem dizer, aleluia, sobre avivamento, e é isso que Abacuque estava querendo, aleluia, dizer, no capítulo de número 3, para Deus, aviva a tua obra, Deus, aleluia, porque o povo está desanimado, o povo está, aleluia, inibido. Deus aviva, precisa trazer vida, e avivamento significa trazer vida, aleluia, avivamento significa trazer restauração, aleluia, sobre a minha, tua fé, e é o que a igreja do século 21 precisa hoje, é avivamento, irmão, é ter vida, aleluia. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus, irmãos. Abacuque, capítulo de número 3, os versos de número 18, como eu disse, aleluia, em respeito ao texto áureo, aleluia, de quem se dedicou, aleluia, todo esse trabalho. Eu quero estar lendo, aleluia, o tema, aleluia, que está no capítulo de número 3, os versos de número 18, que diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação, aleluia, e gostaria que os irmãos também voltassem, aleluia, vamos fazer uma viagem no tempo, aleluia, lá no livro de 2 Reis, o seu capítulo de número 22, este foi, aleluia, o texto que Deus, aleluia, colocou no meu coração, enquanto eu buscava a Deus, aleluia, em período de oração, aleluia, Deus fortemente trouxe ao meu coração, aleluia, sobre, aleluia, 2 Reis, capítulo de número 22, aleluia, versos de número 1 e 2, e depois os versos de número 8, irmão. Não existe avivamento fora da palavra de Deus. A Bíblia diz que viria alguém, aleluia, que traria, aleluia, com avivamento. E lá no Evangelho de João ele diz o quê? Aleluia, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia, o verbo é a própria palavra. E quando Joel ele diz que viria um avivamento sobre a terra, ele estava dizendo que o verbo desceria, e o verbo é a palavra de Deus. E o que traz avivamento, aleluia, na minha, tua vida hoje é a palavra de Deus. É bom cantar, é bom adorar, é bom louvar, mas é bom ter palavra, é bom, aleluia, crer, aleluia, conhecimento, porque a Bíblia diz, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é o que está faltando hoje para muita gente, é conhecimento. Erreis por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha como é tremendo.
A Bíblia, ela nos ensina fortemente a nós conhecermos, aleluia, e prosseguir de conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? Através da palavra de Deus. E o texto hoje, aleluia, vai falar, aleluia, acerca de um jovem, menino, aleluia. Vamos ler o texto, capítulo de número 22, versos de número 1, do livro de 2 Reis, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Quantos anos tinha Josias, igreja? 8. E o nome de sua mãe era Jedida, filho de Adaias de Bozecate. E o 2 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de seu pai Davi. Ele não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos pular lá para o número 8, que diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Amém? Amém. Tome os seus assentos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, em particular, eu sou apaixonado por esse texto. Porque, aleluias, o texto vai nos dizer que Josias, um menino de tenra idade, um jovem, ele assume uma responsabilidade, tamanha qual, aleluias, de assumir um trono, assumir uma nação, um povo que era escolhido por Deus, porém, estava há aproximadamente 57 anos desviado do caminho de Deus. E é bem verdade que, aleluia, existia um remanescente, aleluia, existia, aleluia, alguém que não tinha perdido a esperança em Deus. A Bíblia vai nos dizer, voltando um pouquinho atrás, que Manassés, o seu avô, ele assume o trono aos 12 anos de idade. E a história vai nos dizer que Manassés, ele faz tudo que era mal aos olhos do Senhor. O rei, ele começa, aleluia, a edificar altares a deuses alheios estranhos. A Bíblia vai dizer que ele começa a constituir feiticeiros. A Bíblia vai dizer que ele começa a constituir adivinhos. A Bíblia vai dizer que ele começa a perseguir os profetas de Deus, e até porque a Bíblia diz que ele foi o responsável em assassinar o profeta Isaías, cerrá-lo ao meio, aleluia, porque Isaías, o reinado de Manassés, ele profetizava e dizia que Deus ainda traria um avivamento sobre Judá, Deus traria uma restauração, aleluia, para dentro da cidade, e isso pareceu mal aos olhos de Manassés, porque a história vai nos dizer que Manassés, ele era um rei ímpio, um rei mau. A Bíblia diz que ele começa a edificar altares a Deus Moloque. O que era Deus Moloque? Era Deus que aceitava sacrifício, aleluia, de criança. Era levantado altares sobre Judá, aleluia, e aqueles altares, o próprio rei Manassés, ele ofereceu, aleluia, os seus filhos em oração, em holocausto ao Deus Moloque. E aquilo vinha sendo mal aos olhos do Senhor, mas porém Deus, aleluia, ele permitiu, aleluia, porque a Bíblia diz que Deus, ele é longânimo, aleluia, Deus, aleluia, ele é compassivo, e Deus é misericordioso, porque a Bíblia diz que Deus não quer, aleluia, que o homem, aleluia, morra na sua impiedade, mas Deus quer que o homem se converta, se arrependa e viva, aleluia, se tenha uma vida de abundância e de prosperidade, aleluia, mas, aleluia, a história vai nos dizer que 55 anos Judá, ela é convertida a uma destruição. Judá, ela é convertida, aleluia, a, aleluia, um centro de idolatria, um centro de adoração a deuses estranhos. E a história vai nos dizer que quando Manassés, ele morre, levanta-se a
Amon, seu filho, que era pai de Josias. E a história vai nos contar que quando, aleluia, ele se levanta para reinar, ele continua no caminho de seu pai, Manassés. E a história vai dizer que quando ele, aleluia, ele começa a reinar, 2 anos ele reina, aleluia, sobre Judá. E a Bíblia diz que os seus conservos brutalmente matam. Por quê? Porque era um plano, um propósito que Deus queria trazer uma nova história sobre Judá. Deus estava cansado de ver, aleluia, um povo que ele havia escolhido, um povo que ele havia adquirido por ele, aleluia, um povo que era amado, estimado por Deus, a viver em uma situação tão degradante como eles estavam vivendo. E quando, aleluia, Amon ele morre, a história vai nos dizer, aleluia, que Josias, um menino de 8 anos de idade, ele começa a reinar. E o interessante, irmão, que me chama a atenção nesse texto, é que, aleluia, o menino, ele teve, aleluia, uma história, uma vida frustrada. Porque, aleluia, o menino, ele convivia com a idolatria de seu pai. O menino, ele vivia, aleluia, com a idolatria do seu avô. E a história nos mostra que, aleluia, ele tinha, aleluia, uma mãe. E a sua mãe chamada Jedida. A Bíblia vai dizer que Jedida, ela era aparentada de Jeremias. E a história vai dizer que essa mulher, ela guardou os mandamentos de Deus. E quando ela guardou os mandamentos de Deus, ela ensinava ao seu filho a não entrar no caminho, aleluia, que seu pai havia entrado. Ela ensinava o menino Josias a buscar Deus com dedicação, porque a história vai dizer que quando alguém era escolhido para um ofício dentro da casa de Deus, ele ainda separado desde a sua meninice, mais ou menos aos 5 anos de idade, ele era separado e ele era instruído a conhecer os mandamentos de Deus. Só que o interessante é que já fazia 57 anos, aleluia, que a palavra de Deus não era lida, era 57 anos que o templo estava profanado, 57 anos que o templo e a morada que Deus havia dito que ele firmaria e perpetuaria o teu nome, aleluia, uma promessa que ele fez a Salomão, dizendo que a presença dele estaria continuamente sobre aquele lugar, enquanto o povo buscasse, Deus deixaria ser encontrado. Mas porém, se o povo me abandonasse, Deus também o abandonaria. E o povo já estava, abandonado por Deus, porque Deus estava cansado de ver a idolatria que estava acontecendo. Estamos falando sobre avivamento. E avivamento é isso. Aleluia, isso é avivamento. Avivamento significa trazer vida. E Deus precisava, aleluia, trazer um avivamento para dentro da cidade de Judá. E quando a Bíblia vai nos dizer que quando Josias ele começa, aleluia, a reinar, a Bíblia diz que ele começa a buscar o Senhor. Ele começa a ser instruído pelo ainda remanescente de sacerdote que ainda havia dentro da cidade, que não havia se contaminado, aleluia, com a impiedade dos reis que haviam antecedido Josias. E o que me chama mais atenção, irmão, sobre isso, é que lá no número, capítulo 22, o versos de número 8, vai nos dizer que quando Josias, ele instrui os sacerdotes, aleluia, há uma grande restauração sobre o templo. E a Bíblia vai dizer que Josias, ele começa uma grande reforma. Ele passa a buscar o Senhor e ele passa a se dedicar às coisas de Deus. Ele começa, aleluia, a buscar o Senhor com um propósito. Ele queria mudar a situação que estava, aleluia, dos seus compatriotas. Ele não queria viver, aleluia, aquilo que ele estava vivendo. Ele não queria ver, aleluia, uma nação que foi chamada por Deus, um povo imbatível, aleluia, um povo, aleluia, que tinha sido chamado por Deus para vencer. Ele não queria, aleluia, que Judá permanecesse na derrota. Ele
eu queria que Judá permanecesse, aleluia, na idolatria. E a história vai dizer que ele chama, aleluia, o homem, aleluia, chamado, aleluia, Safã, manda ele ir até o sumo sacerdote chamado, aleluia, Hilquias, aleluia, e lhe dá a instrução dizendo: olha, começa uma grande restauração, começa uma grande recuperação, começa, traz, aleluia, uma grande limpeza sobre o tempo. Sabe por quê? Porque eu busquei ao Senhor e Deus está querendo trazer um grande avivamento, aleluia, para dentro, aleluia, da cidade. Deus está querendo trazer um avivamento para dentro do templo da casa de Deus. E o interessante é que quando Josias ele instrui o sacerdote, e a Bíblia diz que começa uma grande restauração e uma grande reforma dentro do templo, a história vai nos contar que o sacerdote Hilquias, ele começa a vasculhar os escombros que tinham, aleluia, dentro, aleluia, do templo. E numa dessas vasculhações, ele encontra uma caixa. E dentro dessa caixa, ele começa, aleluia, a tirar, aleluia, toda a sujeira que tinha dessa caixa, todo, aleluia, os escombros que haviam dentro dessa caixa. E quando ele acha, aleluia, o livro da lei dentro da caixa, a Bíblia vai dizer que ele muito se alegra. Imediatamente ele vai até a presença do rei, aleluia, Josias, dizendo: eu encontrei, aleluia, eu imagino, aleluia, a cara do rei, porque já faziam mais de 57 anos que a palavra de Deus não era lida. Eu acredito, aleluia, que muitos ali já não conheciam mais, aleluia, os mandamentos de Deus, as leis que haviam sido ditadas, aleluia, pela boca de Deus e escrita por Moisés, o povo já não havia mais conhecido. E aqui eu quero colocar um parênteses, e eu quero dizer para os irmãos: quem aqui não tem um exemplar bíblico? Quem aqui não tem, aleluia, uma Bíblia sagrada? E eu quero dizer para os irmãos, pastores, ministros do altar, que a Bíblia sagrada, ela é o livro mais vendido em toda a história. Não existe nenhum tipo de livro, não existe nenhum best-seller mais vendido do que a Bíblia Sagrada. Se você for dentro de um terreiro, tem uma Bíblia Sagrada. Se você for dentro da casa de um católico, de um macumbeiro, de um independente que for da religião, você vai encontrar uma Bíblia Sagrada. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: a Bíblia Sagrada é o livro menos lido que existe em toda a face da terra. A realidade é nua e crua. A Bíblia Sagrada, ela não é lida dentro das nossas casas. A Bíblia Sagrada, muitas vezes, dentro de muitos lugares, ela não é lida, ela não é conhecida pelo povo. E muitas vezes a falta do avivamento, muitas vezes a frieza que existe dentro dos templos, dentro das igrejas por aí, é falta de conhecimento. Hoje, se você for em um culto dominical, pastor, de uma escola dominical aos domingos, você vai ver meia dúzia de pessoas, como dizem por aí, pelo Tiago João. Porque as pessoas já não querem mais ouvir a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão preocupadas, pastores, em seguirem profetas por aí. Hoje as pessoas estão preocupadas em seguirem pregadores por aí. E aí você vê por aí muitos pregadores, aleluia, ensinando, aleluia, o povo em coisas que Deus, aleluia, não está dizendo. O que você mais vê por aí são pregações, aleluia, com insinuações, dizendo que Deus está te entregando uma chave de carro, uma chave de casa, e o propósito de Deus na minha, na tua vida, não é te entregar a chave de casa e nem primeiro chave de carro. O propósito de Deus é te entregar a chave, mas é a chave da salvação.